Aqui é o Wesley Mendes da Zion Media e nesse vídeo aqui eu trago para você um assunto bem técnico, Park Domain, que nada mais é do que você colocar um domínio próprio, um domínio que você comprou, seja na HostGator, na Hostinger, na GoDaddy, em algum lugar, você pegar esse domínio e colocar ele lá dentro da sua rede de afiliado, seja na CPA Mática, seja na CPA House, seja na Dr. Cash. É colocar esse domínio lá e quando for gerar um link de afiliado para alguma oferta dentro dessa rede, ela não vai sair com aquele domínio feio lá, que muitas vezes inclusive está flagueado no VirusTotal. Não, ele vai sair com o seu domínio. A plataforma vai gerar o seu link de afiliado a partir do seu domínio. Então vai ficar tudo muito bonitinho e certamente você não vai ter problema com flags dentro da VirusTotal. Agora veja só, Park Domain eu digamos que é o básico, é o dever de casa que você tem que fazer hoje, desde que sua rede de afiliado permita que você faça esse parking. E em especial para alguns formatos que geram bastante tráfego, POPs, Push, In-Page, é uma boa estratégia você usar Park Domain. Tá? Esse assunto aqui ele veio à baila porque um dos nossos inscritos aqui no canal deixou uma pergunta em um vídeo nosso trazendo a seguinte questão. Na CPA House, eu fiz parking de um domínio próprio na plataforma. Isso faz diferença? E eu já vou te responder logo de cara. Sim, isso faz diferença e explica até mesmo porque você não tem uma perda de tráfego tão grande como se você não estivesse usando um domínio próprio. Dentro mesmo da CPA House, para você ter uma ideia, se você usar um domínio próprio e gerar uma campanha, gera uma campanha do mesmo produto, da mesma segmentação, mesmo tudo, na CPA House. Se você gera um link com um domínio próprio e sem um domínio próprio, você pode ter certeza, aqui tem domínio próprio, desde que esse domínio seu não esteja flagueado, ele vai receber mais tráfego, porque a perda vai ser menor. Tá? Quando você faz parking de um domínio próprio, numa plataforma como, por exemplo, a CPA House, você está basicamente fazendo o seguinte, apontando o seu domínio para os servidores da rede e eles entregam a landing page a partir de lá, mas usando o seu domínio como frente. Isso traz vantagens e isso traz desvantagens. Agora, todas as vantagens que eu vou mostrar para você aqui são, claro, muito melhores do que se você estiver usando um domínio próprio lá da CPA House. A CPA House ela tem bons domínios. Em geral tem bons domínios. Mas o que eu quero mostrar para você aqui que é a personificação da sua oferta, você usar um domínio próprio, é muito barato. Não tem justificativa para você não fazer, desde que você use um domínio bom. Eu sempre recomendo. Está trabalhando com tráfego adulto? Olha, é domínio.com ou .net. Não vai nesses domínio.clube, .info, .xyz não. Né? Você vai comprar um domínio, gente, R$50, R$30, R$40 um domínio por um ano. Você compra um .net, um .com, é muito mais negócio. Tá? Ajuda demais você ter um domínio próprio numa plataforma, numa rede de afiliados. Sempre que a rede permitir, coloque ali um domínio. Claro, se você está trabalhando com determinados formatos, isso vai ser mais vantajoso ainda. E pode ter certeza, esse domínio não vai durar para sempre. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para você, eu enumerei aqui 4 vantagens do Park Domain. Primeiro, mais óbvio dele, só por esse primeiro motivo, você já poderia embarcar, né? Comprar um domínio e colocar na rede de afiliado. Você vai ter um domínio exclusivo e limpo. Como o seu domínio ele não está sendo compartilhado com centenas de outros afiliados, ele vai ter uma chance menor de entrar em blacklists, ser detectado por adblockers ou até mesmo por filtros de anúncios. E entre um desses filtros de anúncio que mostra a qualidade, a saúde da URL, está o VirusTotal. A maioria das plataformas de tráfego, com apenas uma flag no VirusTotal, tchau, você não consegue, eles não aceitam o seu domínio. E você pode ter certeza, apesar das redes de afiliados estar sempre incrementando novos domínios ali, volta e meia você vai ver algum domínio ali que não tem jeito. Se você quiser promover aquilo, você vai ter que criar uma landing page. Ou, se a plataforma permitir, você usar um domínio próprio.
Na Crack Revenue, por exemplo, a gente vê muito isso. Tem muitas ofertas lá que a URL de afiliado que eles liberam está com o domínio já flagueado dentro do VirusTotal. O que você tem que fazer? Nesse caso, não tem jeito, você tem que usar uma landing page hospedada dentro do seu domínio. Veja que quando a gente está falando de Park Domain, você não precisa de hospedagem, você só precisa pagar pelo domínio e configurar ele dentro da sua rede. Então, quando você faz isso, você vai ter um domínio exclusivo e limpo. Limpo por quê? Não vai ter problema, ele não vai estar em blacklists, ele não vai estar já detectado pelos cada vez mais problemáticos AD blockers. Vai ser tudo chuchu beleza para você, um domínio próprio dentro de uma rede de afiliado. Essa é a primeira vantagem. E tem outras 3. Redirecionamento mais direto. Mesmo que o clique passe pelo servidor da CPA House, e lógico, esse clique ele vai passar por lá, o tempo de resposta costuma ser menor e com menos redirecionamentos em cadeia. Ou seja, você vai perder menos tráfego e vai melhorar a experiência do seu usuário, porque a página vai ser carregada mais rápido, desde que você tenha um domínio limpo. Então, um redirecionamento mais direto, nossa, é uma mega vantagem de você trabalhar com Park Domain. Outra vantagem, a melhora na taxa de entrega. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas redes, muitas plataformas de tráfego, Traffic Factory, Traffic Stars, Exoclick, só para a gente ficar nas 3 principais aqui, elas dão prioridade para anúncios que apontam para domínios próprios, em vez de domínios compartilhados. Isso aqui eu tenho certeza que você não sabia. Isso aqui, inclusive, eu acho que merece até um vídeo que a gente ainda vai gravar aqui no canal para deixar aqui para vocês. Vou repetir para você. Redes, as grandes plataformas de tráfego, elas dão prioridade para domínios próprios. Elas dão prioridade. Isso por uma questão simples. Um domínio que está compartilhado por dezenas, centenas, milhares de afiliados, certamente esse domínio ele já vai estar em alguma blacklist. Ele já vai ter sido detectado por algum sistema, exemplo do VirusTotal. Ele pode não estar com uma flag no VirusTotal, mas ele pode estar ali com uma suspeita. E isso aí para a plataforma de tráfego já é um mau sinal. Já é um mau sinal. Sem falar que quando a plataforma de tráfego ela começa a mandar tráfego para a sua URL, e aqui independente da URL, ela vai também calibrar aquilo ali pela taxa de rejeição. Se a taxa de rejeição daquele domínio, se aquele domínio não for um domínio tão limpo mais, você vai ter que pagar mais pelo CPM. Não é que você vai ter que pagar mais, a plataforma vai te cobrar mais. Por quê? Olha, eu estou tentando entregar aqui a sua página, só que eu estou achando um monte de porta fechada. Ela vai demandar mais trabalho. Quando você está com um domínio limpo, muito pelo contrário, todas as portas vão estar abertas, nessa analogia que eu estou fazendo para você. Então você não vai ter problema. Você percebe isso aqui bastante quando você está anunciando, por exemplo, Traffic Stars e Exoclick para todo o inventário. Alguns sites ali podem ser que eles tenham critérios diferentes na hora de aceitar aquela URL dentro daqueles sites, como anúncios. Se a sua URL é beleza, você vai encontrar muito menos barreiras nisso aí. Tá? E isso vai melhorar demais a sua taxa de entrega, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E vai te custar menos. A última vantagem que eu trago para você aqui é relatórios mais precisos. Como o clique, se você está trabalhando com domínio próprio, se você fez Park Domain, como o clique é resolvido diretamente no seu domínio, a rede registra o clique de forma mais consistente. É por isso que você vê uma contagem de cliques muito próxima entre a sua campanha e uma rede de anúncio quando você está usando um domínio próprio na rede. E eu estou falando domínio próprio aqui, pessoal, não é uma estrutura própria, é um domínio próprio que você aloca ele dentro da rede de afiliados. Eu não estou falando aqui de hospedar dentro da sua estrutura, não. Isso aqui você faz Park Domain sem precisar de hospedagem, tá? Então você vai ter relatórios mais precisos, você vai ter uma perda de tráfego menor. E veja, quando você perde muito tráfego,
você não vai ter muitos dados para otimizar. Então, você fazer Park Domain vai proporcionar para você até mesmo uma otimização mais eficiente da sua campanha de tráfego. Você vai ter dados mais reais ali, né, para ver se aquilo está valendo a pena ou não está valendo a pena. Agora, do jeito que a gente tem vantagens no Park Domain, a gente tem algumas limitações. A gente não tem desvantagens, a gente tem algumas limitações. Que limitações são essas? Bom, óbvio, você não tem controle sobre as páginas. Você só está usando o seu domínio para entregar a página deles. Então você não consegue também otimizar a página, editar, mudar layout, mudar copy, mudar CPA. Para fazer isso você precisa hospedar, não tem jeito. Aqui eu só estou fazendo um redirecionamento. Então você não vai ter controle sobre as páginas, não vai ser possível otimizar essas páginas. E esse controle que eu estou falando é o seguinte: se a oferta pausar lá, você tem que correr e pausar a sua campanha também. Tá? Tem que ir lá na plataforma e pausar a sua campanha. Outro ponto, e o terceiro que eu acho uma das maiores limitações, que é você não tem coleta de dados de forma independente. Quando você está trabalhando com hospedagem sua, dentro da sua estrutura, mesmo que você esteja enviando dados via API, dentro da sua página, você pode colocar, dentro da sua landing page, você pode colocar ali, por exemplo, o script do seu GA4, do Google Analytics 4, você pode colocar ali algum script, algum código que vai te mostrar, que vai coletar dados para você. Você vai mandar o lead, se a pessoa deixar o lead ali, a plataforma lá vai receber o lead numa boa. Mas você vai estar coletando dados ali, de repente até mesmo para você fazer um retargeting daquilo. Mas para isso, você tem que estar com a sua estrutura dentro do seu domínio e hospedado. Aqui não. Como a gente está apenas fornecendo um domínio limpo e exclusivo, você não vai conseguir fazer essa coleta de dados de forma independente. E lembrando que se a oferta sair do ar, você precisa trocar manualmente o destino lá no painel da rede. Tá? Olha, são limitações que, de repente, a depender do tamanho da sua estrutura, se você está começando agora, isso não vai impactar muito os seus dados, a sua coleta de dados. Isso aqui vai impactar mais, em especial a coleta de dados, quando você estiver anunciando em larga escala. Só que se você estiver anunciando em larga escala, você vai ter passado da fase do Park Domain, tá? Hoje eu recomendo até mesmo para quem é iniciante, olha, assim que possível, passe a colocar, a alocar dentro da rede de afiliados um domínio. Dessa forma, você passa a ter menos perda de tráfego e a ter, digamos, mais portas abertas. Em especial quando você está anunciando numa rede de grande inventário, você passa a ter mais portas abertas, menos barreiras na hora de você colocar ali o seu anúncio, exibir o seu anúncio naquela determinada página. Enfim, o parking de domínio, pessoal, ele já resolve boa parte dos problemas que você teria com redirecionamento e com perda de tráfego. Por isso que a gente sente, quem trabalha hoje com a CPA House usando um domínio próprio, alocado lá dentro, e trabalha na Terra Leads sem domínio, com a URL, por exemplo, da Terra Leads, sente esse gap de cliques. É uma diferença gigantesca. Gigantesca porque na Terra Leads, em algum momento, você chega a perder até metade do seu tráfego ali, usando o domínio deles sem fazer o envio via API. Então, assim, se você estiver satisfeito com as taxas de conversão e não precisa ficar customizando a sua landing page ou armazenando leads, coletando dados de forma independente, dados para você usar, por exemplo, numa campanha de retargeting, parking de domínio é uma solução simples e eficiente. Claro, sem aquele trabalho todo de integrar API e sem ter que gastar com hospedagem e fazer tudo do zero. Vale a pena? Demais da conta, demais da conta. Sem falar que a gente está falando de um domínio que vai te custar aí R$40 por ano. E digo mais ainda, se você for promover
anúncios no formato pop, push, in-page, dificilmente esse domínio seu ele vai durar um ano. Porque quando você anuncia em larga escala num domínio, principalmente nesses formatos que eu te mencionei, invariavelmente o seu domínio ele vai ser flagueado. Então já compra um domínio já pensando o seguinte, ele não vai ser seu para sempre. E dificilmente você vai ter que renovar esse domínio. Aqui na Zion Media, a gente tem uma faixa e sempre a gente mantém 130, 120, 120. Hoje a gente deve estar com 134 domínios ativos. Mas certamente daqui a um ano, você pode ter certeza que uns 80% desses domínios já vão estar flagueados. E a gente não vai conseguir usar eles mais. Faz parte. Eu te deixo aqui por último, antes de finalizar o vídeo, uma estratégia para você. Até mesmo na hora de você fazer parque domain. Se você planeja colocar um domínio numa rede, não faça isso. Não compra o domínio hoje, coloca ele hoje lá na rede. A rede vai levar umas 24 horas para deixar ele ok para você. E amanhã já mande tráfego em volume considerável para esse domínio. A vida dele vai ser muito mais curta. Planeje. Compre um domínio. Pode fazer até parking dele lá na rede, mas nos primeiros 3 meses, dá aquela aquecida nele, manda pouco tráfego, para ele não levantar suspeitas antes de você, anota isso para você já ganhar tempo em relação a todos os seus concorrentes que não vão assistir esse vídeo aqui no nosso canal. E até por isso, eu peço a você, deixa o seu like aí, porque isso aqui não é explicado em nenhum canal do YouTube não, viu? Faça o seguinte, quando você colocar, e até para quem perguntou, para quem fez a pergunta no nosso canal, se você for fazer parque de um domínio e por acaso tiver a pretensão de jogar esse domínio em campanhas pop under, pop-up, push, in-page, pega esse domínio e gera algum tráfego nele ali durante uns 2, 3 meses, tráfego banner, tá? Um tráfego banner. Não precisa ser muito, não. Não estou falando para você gastar rios de dinheiro para aquecer um domínio, não. Ou você deixa ele parado durante 2, 3 meses para ele ganhar uma idade ali e tal. Depois você joga ele para fazer campanhas pops, push, in-page. Agora, se você já vai começar a trabalhar ele com banner, não comece mandando muito tráfego. Comece aos poucos, tá? Senão, eu te garanto, se você pegar um domínio, colocar na rede lá e mandar tráfego em volume para ele, compra o domínio hoje, configuro hoje e amanhã eu já mando tráfego, ele não vai durar. Mas não vai durar mesmo. Logo, logo ele bate nas blacklists da vida aí, nos AD blockers e logo, logo, quando você consultar o seu domínio, ele vai estar lá na VirusTotal sendo flagueado, né? E recebeu uma flag lá, tchau. Pode esquecer esse domínio que ele não vai te atender mais, tá? É isso que eu tinha para falar para você hoje. Isso aqui é um negócio bacana, né? Digo para você, não vou longe não, há 5 anos atrás, ninguém nem ligava para Park Domain. Hoje, para você começar, se possível, você já tem que começar com isso aqui. A desvantagem é a seguinte, por exemplo, você vai na Crack Revenue, ela não faz parking de domínio. A CPA Mática faz. E quando você tem uma rede boa, como a Crack Revenue, mas que não faz parking de domínio, o que você tem que fazer? Aí você tem que. Aí você não tem remédio. Você tem que ter uma hospedagem e você tem que criar uma landing page dentro da sua estrutura e dentro dessa landing page colocar aquela URL lá da Crack Revenue que já é flagueada. Tá? Aí é um serviço adicional. Mas acredite, até mesmo as redes de afiliados, elas estão sempre trocando os domínios, porque elas sabem que isso aí também é um prejuízo para elas. Então elas também têm uma preocupação com isso aí, só que elas não conseguem resolver tudo em tempo real, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de afiliado. De repente você está num grupo ali que a galera, nossa, o meu link não está sendo aceito. Pode, muito bem. O problema principal de um domínio, quando ele está flagueado, a solução é o Park Domain, tá? Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos aí que também estão aí na luta no mercado de afiliados. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.